Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos fazer exercícios, no seu capítulo 4, página 13. Primeiro ano, então fazemos assim, o exercício número 2, ele quer que você faça lá a distribuição eletrônica, tá? E dê o íon gerado por cada um desses elementos. Então vamos lá, número atômico 7, distribuição, 1s2, 2s2 e 2p3. Para o berílio, 1s2, 2s2. Para o estrôncio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 e 5s2. Para o selênio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p4. Então essas são as distribuições eletrônicas destes elementos citados aí. O íon formado. Então como que vamos chegar nos íons que cada um desses elementos formam? Vocês farão isso pela família da tabela. Então, de forma genérica, nós falamos a questão do NOx. Família 1A possui a NOx mais 1, família 2A mais 2, 3A não são todos, mas generalizando, dizemos que eles são mais 3, 4A, eles são mais ou menos 4, 5A, eles são menos 3, 6A, eles são menos 2 e 7A, eles serão menos 1. Uma questão para nós sabermos aí qual carga cada um desses formará. Então, o nitrogênio, por ser bloco P, lembra lá, pega o expoente, soma 2. Então, 3 mais 2 dá 5 elétrons. Esse elemento da família 5A. Logo, sendo da 5A, o íon estável é menos 3. Então, ele vai gerar essa espécie, o íon nitreto, nitrogênio menos 3, né? O berílio, por ser bloco S, o S só olha o expoente. Expoente 2, família 2A. Sendo 2A, NOx mais 2, então íon estável, berílio mais 2. Vem aqui para o estrôncio, também é S2, mesma terminação, família 2A, mesmo íon, portanto, estrôncio mais 2. E para o selênio, P4, bloco P, não esqueçam de sempre somar lá duas unidades, 4 mais 2 dá 6, família 6A. Então ele vai formar este íon sendo mais estável, o selênio menos 2, o selenito. Certo, gente? Fica para o próximo aí, o nosso próximo exercício. Fala galera, capítulo 4, página 39, exercício número 3. Ele diz o seguinte: o fluoreto de sódio é um haleto alcalino muito utilizado na prevenção de cáries e pode ser obtido a partir da reação do ácido fluorídrico com carbonato de sódio. O tipo da ligação química existente entre o sódio e o flúor é... Então, para determinar que tipo de ligação eu terei entre esses dois elementos, basta identificá-los na nossa tabela periódica. Então, pega a tabela periódica e vocês verão que o sódio pertence à família 1A e o flúor pertence à família 7A. Isso faz com que eles sejam classificados em metal, o sódio, e o flúor em ametal. Nós dizemos que as ligações é o casamento entre os elementos. Esse casamento ele pode ocorrer da seguinte maneira. Então, lembrem sempre da sequência dos ametais. Fui ontem no Clube Brasileiro investigar se Coritiba perdeu hoje. A ligação que ocorre entre um cara dentro dessa tabela de ametais com alguém de fora, como é o caso aqui, o flúor, ele pertence aqui, mas o sódio não. Quando você faz a ligação entre um cara dentro dessa tabela e alguém fora, a ligação era do tipo iônica. A ligação era do tipo iônica. E a letra E, ela vai ser a nossa letra correta. A ligação entre sódio e flúor, iônica. Fala galera, então vamos ao capítulo 4, página 13, exercício número 3, em que ele diz assim: considera-se as ligações iônicas são resultado da transferência de elétrons entre os átomos de duas substâncias, formando um retículo composto de espécies eletricamente carregadas, íons, os retículos iônicos.
a respeito dos retículos iônicos, é correto julgar que, então, a nossa ligação sendo iônica, nós vimos várias características. A principal é a ligação entre metal e ametal vai ocorrer para estes elementos, em que eles fazem, como o próprio enunciado citou, a transferência de elétrons. A transferência de elétrons. Nessa ligação iônica, nós temos a formação de um retículo cristalino. As cargas ficam perfeitamente organizadas nesse retículo. Nós temos para a ligação iônica, no estado sólido, essas espécies sendo péssimas condutores de corrente elétrica, então são péssimos condutores, mas se vocês dissolverem em água, então vocês estão deixando ele no estado aquoso, ou se vocês aquecerem até atingir o ponto de ebulição para torná-los líquidos, eles se tornam ótimos condutores. Então, são características da nossa ligação iônica e eles possuem altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. Então, vamos ver aí a proposta do nosso exercício. São formados unicamente de íons de carga positiva. Metais são doadores de elétrons, eles são positivos. Não metais, eles recebem elétrons, então são íons negativos. Então eles não são unicamente formados por cargas positivas. Tem a carga positiva e a carga negativa. O metal é positivo, o não metal é negativo. Falso. São eletricamente instáveis, sofrendo repulsão constantemente. Se uma carga é positiva e uma carga é negativa, eles sofrem atração. E é justamente isso que faz o ponto de fusão e ebulição ser elevado. Letra C. Os íons no retículo exercem forças de atração não direcionais. Aqui, ó, força de atração é exercido realmente. Marca a letra C como letra correta. Tá certo? Vamos depois ao próximo exercício.